Olá, está no ar mais uma edição do nosso grupo de estudos ufológicos de Carazinho. A partir de agora você acompanha tudo que é destaque na ufologia mundial, nacional e regional. No grupo presencial, então, nós temos eu, Miriane Prestes Lenes, Sérgio Prado, dá um oi aí pra galera. Olá, que tal? E no nosso momento online, nós temos o nosso colega Carlos Casalitio, que irá fazer a palestra de hoje. Então, imediatamente nós passamos a palavra a ele para o tema e fará a sua abordagem. Seja muito bem-vindo, Carlos. Obrigado, Miriane. A palavra é sua. Obrigadão. Bom, então só para dar aí uma ideia do porquê do assunto, essa palestra eu gostaria de apresentar como um aperitivo aí para quem gosta de ufologia e para quem não conhece ufologia, para que possa ter aí alguma ideiazinha do que existe atualmente, que possa deixar no mínimo com a pulga atrás da orelha. Então eu vou compartilhar minha tela aqui. Vamos ver. Só um momentinho, que acabou de chegar a nossa integrante. Ok. Cara, só para registrar, então aqui o Carlos e a Ana. Tudo bom? Olá, tudo bem? Então vamos lá. Pronto. Vamos lá então? Tá, deixo também aberto para vocês aí, sim. Fiquem à vontade de interromper em qualquer momento, ok? Certo. Estamos conseguindo ver aí bem Estão conseguindo ver bem aí a minha tela, não? Sim. Ok. Então, como eu disse, a apresentação é sobre algumas provocações anticéticos, ou seja, para aqueles que não acreditam em ufologia, falar algumas coisas que, no mínimo, devem deixar um pouco atrás da orelha, questionando realmente se a ufologia não é um assunto sério. Então, para começar comparando aí a nossa Terra com o tamanho do universo, para que possamos entender a nossa prepotência como humanidade. Vocês sabem aí o que é essa mancha, né? Sabe? Não consigo. Dá para ver, não? Não dá para entender, mas é que para nós ficou pequena a imagem. Ficou pequeno? Só não lembro qual. Bom, essa imagem aí que eu estou passando agora é o olho vermelho de Júpiter. É uma mancha enorme que vem sendo observada desde o ano de 1600 e bolinha. Uma mancha enorme que está no planeta Júpiter e já é conhecida e tem sido observada constantemente aí pela ciência. E se a gente for notar, essa mancha, ela tem 3 vezes o diâmetro da Terra. Então caberia 3 planetas Terra só dentro dessa mancha vermelha de Júpiter. Então, para ter uma ideia que essa mancha é enorme. Só aí a gente já tem uma noção do quanto o planeta Júpiter é grande. São 3 planetas Terra dentro dessa mancha somente. Tem um vídeo que eu vou passar que eu não sei se vocês conseguem acompanhar aí, mas é um vídeo que mostra um pouco mais o tamanho dos planetas do nosso sistema. Por exemplo, a Lua Europa tem 1.500 metros. A Lua tem 1.700 quilômetros. Mercúrio, 2.400 quilômetros. Marte tem 3.390 quilômetros de raio. E aí na imagem do vídeo começa a mostrar aí o tamanho dos planetas. Temos a Terra aí com nossos 6.371 quilômetros de raio, ou seja, 12.700 quilômetros de diâmetro. E aí a gente já vê que começa a crescer bastante.
Netuno, por exemplo, tem 24 mil quilômetros de raio. Urano tem 25 mil. Saturno, sem os discos, tem 58 mil. E Júpiter, como já tinha mostrado anteriormente, tem 69, quase 70 mil quilômetros de raio. E só para a gente perceber o quanto a gente é pequeno em comparação com os planetas do nosso sistema. Então imagine se nosso sistema solar já tem planetas tão grandes, a gente começar a analisar o resto do universo, vamos perceber que somos menores do que um grão de areia. Por exemplo, dentro do nosso Sol cabem 1000 Júpiters. E depois do Sol temos uma outra estrela que se chama Sirius, que tem mais ou menos 2 vezes o tamanho do nosso planeta. A próxima estrela é a Achenar, que é 11 vezes maior do que o nosso Sol. Depois dessa temos a Antares, que é 4 vezes a distância entre o nosso Sol e a Terra. Então aí voltar 4 vezes é o tamanho da estrela. E uma maior ainda, que é a Canis Maiores, que tem 6 vezes essa distância entre o céu e o Sol, entre a Terra e o Sol. Depois a UY Scuti, com 7, quase 8 vezes. São 5 bilhões de vezes o tamanho do nosso Sol. Só com esse vídeo a gente já consegue ter uma noção do quão pequeno nós somos. Conseguiram ouvir bem aí, não? Tudo certo. Então, continuando a nossa comparação da Terra com o Universo, se formos ver o nosso tamanho, nós vamos ver que a Terra tem 4,2 bilhões de anos. Esse é o tempo que a ciência atual dá de tempo que a Terra existe, aproximadamente. O Universo tem 13,8 bilhões de anos, quase 14. E a nossa Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro. Imaginar a velocidade da luz são 300 mil quilômetros por segundo. Você viajar 100 mil anos a essa velocidade é o tamanho da nossa Via Láctea. E o Universo ele tem 28 bilhões de anos-luz em diâmetro. Então, você pega a velocidade de 14 bilhões de anos do universo e multiplica em cada direção, dá o dobro no raio, do raio que é o diâmetro. Então, temos um universo aí de 28 bilhões de anos-luz. A distância é tão grande que em nossa vida é impossível de conceber uma distância tão grande. Continuando aí a comparar, existe aquele planeta novo que eles descobriram talvez 1 ano e meio, 2 anos atrás, chamado Kepler 452b. Não sei se já ouviram falar, mas esse planeta ele foi descoberto na mesma zona em comparação ao seu Sol do que a Terra em comparação ao nosso Sol. Eles chamam dessa zona de zona Goldilocks. O que é essa zona Goldilocks? É a zona em que se considera que é favorável ao desenvolvimento da vida. Que é a zona habitável do sistema solar onde esse planeta está, igual ao nosso, que nós estamos na zona considerada habitável do nosso sistema solar. Esse planeta ele tem um diâmetro de 20 mil quilômetros, que são 10 mil quilômetros de raio, que é aproximadamente 60% maior do que a Terra, e ele tem uma órbita em volta do seu Sol de 385 dias, diferente do nosso, são 365 dias. E ele tem uma distância de nós de 1.400 anos-luz. Então ele está a 1.400 anos-luz de distância.
e ele tem 6 bilhões de anos de vida, e a Terra tem 4,2 bilhões de anos de vida. Então, imaginemos que só entre esses dois planetas, o Kepler 452b e a Terra, temos 1,5 bilhão de anos de diferença de idade. Esse planeta é mais velho que o nosso. Então, depois de comparar esses 4,2 bilhões de anos aí, vamos ver um pouquinho da nossa evolução científica. Nos últimos 150 anos, a gente foi capaz de desenvolver o rádio, a televisão, o avião, o motor de combustão para carros e motos e trens e etc. Melhorias na comunicação, nós criamos o telefone, o celular, satélites de comunicação, criamos o posicionamento global, o GPS. Tivemos várias melhorias na medicina, pólio, tifoide, cólera, HIV e câncer. Inclusive, as últimas duas, HIV e câncer, já estão quase na sua descoberta de cura. Também inventamos os computadores e a internet e conectamos o mundo inteiro, inclusive proporcionando essa conferência que estamos tendo agora. E também já viajamos para fora do planeta com a Estação Espacial Internacional, nos projetos de Apolo, etc., até a Lua, Marte, e mais recentemente chegamos até em Plutão. Tivemos imagens aí incríveis do pequeno planetóide. E, infelizmente, também fomos capazes de inventar a bomba atômica. Ou seja, toda essa tecnologia que nós temos, além de sermos capazes de melhorar nossa vida, também somos capazes de criar muita destruição. Coisas mais recentes que pudemos fazer, tivemos os lançamentos de telescópios orbitais, como o Kepler, e o Webb, que vai ser lançado agora, logo, para substituir o Kepler. Aliás, o Hubble. Tivemos a descoberta de mais de 4.500 possíveis exoplanetas, sendo que desses todos, 1.284 foram confirmados. Ou seja, até 25 anos atrás, falar de planetas além do planeta Terra, que são exoplanetas, e além dos 9 planetas na época, incluindo Plutão, era ficção científica. E hoje em dia nós temos já confirmados 1.284 planetas. Também tivemos a confirmação das ondas gravitacionais que o Einstein falou há mais de um século atrás. Isso são fatos científicos. Os cientistas confirmaram que as ondas gravitacionais elas existem. E também descobrimos um outro planeta além de Plutão. Ainda tem muito debate sobre esse nono planeta para saber se ele existe ou não, mas a ciência tem levado a concluir que existe realmente um planeta e ele tem uma órbita tão grande que demora 25 mil anos para que ele chegue no seu ponto mais próximo do Sol. Por isso que nós temos dificuldade em poder acompanhar, porque ele tem um ciclo de 25 mil anos. E também, recentemente, isso foi no ano passado, o presidente Barack Obama ele assinou um acordo de exploração espacial confirmando de que qualquer minério que for encontrado fora do planeta Terra pode ser trazido de volta para a Terra e usado como propriedade privada. Isso é uma notícia interessante que nem muitas pessoas ficaram sabendo, mas que leva muito a questionar o fato de que se já estão afirmando acordos desse tipo, é porque eles sabem que existem aí fontes de minérios em outros planetas, ou mesmo em meteoros e coisas desse tipo. Então, esse acordo ele é importante, porque ele faz perceber de que a corrida espacial não parou, continua. Ainda estão buscando por aí minérios fora da Terra. Também tem a notícia da estrela Tab, que é a KIC 8462852, que é um nome grande, mas aí todo mundo já ouviu falar, pelo menos no meio científico, porque é uma estrela que tem um comportamento muito incomum, que desde 2009 os cientistas têm tentado explicar, alguns já tentam explicar como coisa simples, mas oficialmente a ciência ainda não tem uma explicação plausível para o fato dessa estrela ter um comportamento completamente diferente de todas as outras estrelas que já foram estudadas. Ela teve uma diminuição na sua quantidade de luz em 25% nos últimos 150 anos. Isso, em consideração a anos cósmicos, é uma coisa de segundos. Então, é um comportamento muito incomum. E muitos até tentam explicar como possivelmente uma esfera de Dyson, que foi uma esfera que um cientista postulou nos anos 50, então não tem nada a ver com essa esfera.
com essa estrela em particular, e postulou que uma civilização muito avançada seria capaz de construir aparatos que englobassem toda uma estrela, a fim de poder usar a energia que essa estrela libera. E por isso seria possível de que essa esfera, esse círculo de Dyson, ele esteja bloqueando a luz dessa estrela. Então, é uma discussão que ainda está acontecendo. Existem cientistas que já tentaram desmistificar, mas a realidade, como eu disse, não existe ainda uma explicação científica oficial dessa estrela. Tenho colocado ali embaixo um link rápido, caso depois tenha interesse. Eu já disponibilizei essa apresentação no SlideShare, depois se quiserem baixar. Agora mais um vídeo rapidinho sobre o telescópio Hubble, que está comemorando 25 anos de vida. Acredite ou não, né? Para quem já viveu mais de 25 anos, parece que foi ontem que o Hubble foi lançado e teve problemas na lente, tudo, tiveram que lançar uma missão para consertar e tudo aquilo. Então esse vídeo aí fala um pouquinho sobre os 25 anos do telescópio Hubble. Então, as 5 maiores coisas que nós aprendemos nos 25 anos de exploração e mais de 1.200.000 observações. E o telescópio está sendo aposentado e logo logo vai vir o telescópio Webb, que é um novo aí que vai ser lançado. E esse novo telescópio se promete que ele poderá enxergar ainda mais longe. Mas então aí as descobertas que o Hubble proporcionou incluem a idade do universo, que agora nós confirmamos que são 14 bilhões de anos, como eu já falei antes. Ele conseguiu confirmar a formação química dos planetas, inclusive com sódio, hidrogênio e carbono. Conseguiu confirmar que existem buracos negros massivos no centro das galáxias. Existem massas que provocam a criação de planetas. Existe energia escura, que mostra que o universo não está se comprimindo, mas está expandindo. Então essas 5 aí são as mais importantes aí, que hoje em dia a gente já assiste, inclusive, em muitos documentários, até em shows de TV, falam como se fosse um fato óbvio, mas que foi confirmado nos últimos 25 anos. Então, depois de vermos todos esses pontos, vamos considerar aí algumas possibilidades do que podemos considerar. Essa equação, que é uma equação um pouco complicada, e eu não vou gastar muito tempo explicando ela, mas só para que a gente possa ter uma noção, ela fala sobre a possibilidade de termos aí civilizações evoluídas no resto do universo. Essa equação chama a equação de Drake, e Drake foi um cientista que em 1961, numa reunião do SETI, daquele programa de busca por vida, por inteligência extraterrestre, ele criou essa equação somente para estimular a discussão lá entre os cientistas que estavam na reunião, para tentar levar todos a concordar na possibilidade de ter vida fora do nosso planeta. Essa é uma equação que parece muito complicada, mas eu vou resumir ela aqui em poucos elementos. Basicamente, a gente pega a média de formação de estrelas e a gente multiplica pela uma fração dessas estrelas que tenham planetas. Então, a gente nem está considerando que todas têm planetas. E a gente pega esse número de planetas e multiplica por estrelas que podem proporcionar a vida, como naquele planeta, o 52b, que esteja numa área em que possa desenvolver a vida. E multiplica por uma fração dos planetas que conseguiram desenvolver essa vida, e multiplica por uma fração de planetas que conseguiram chegar em uma vida inteligente e civilizada, e multiplica por uma fração das que têm comunicação desenvolvida, e multiplica por uma fração dessas que são capazes de transmitir uma comunicação para fora do planeta, igual nós temos feito hoje, que nós temos mandado sinais para fora e temos escutado sinais de fora para cá. Então, se a gente pegar essa conta maluca de multiplicação e a gente vê que só na Via Láctea nós temos aproximadamente 100 bilhões de estrelas, a equação de Drake nos leva à conclusão que temos milhões de possibilidades que existam civilizações com capacidade de comunicação. Ou seja, existem milhões de planetas só na Via Láctea, só na nossa galáxia, que podem ter vida com
tecnologia suficiente para tentar mandar um aviso para nós dizendo, olha, estamos aqui. Okay? Essa é uma informação importante para a gente considerar. E, inclusive, o projeto 7, que eu já comentei anteriormente, de busca por inteligência extraterrestre, está há mais de 25 anos também escutando o espaço. Já teve alguns sinais em que eles ficaram desconfiados, mas como não conseguiram mais ouvir o mesmo sinal, até hoje não se conseguiu ter certeza de que nenhum sinal era realmente inteligente ouvindo de outro planeta. E considerando, exatamente pelo fato de serem ondas de rádios que no vácuo viajam à velocidade da luz, ou seja, ondas de rádio viajam a 300 mil km por segundo, se a gente for considerar que Alpha Centauro, que é a estrela mais próxima, está a 4,24 anos-luz de distância, ou seja, 4 anos-luz, isso dá 149 milhões de quilômetros de distância. Então, imaginar que demora 4 anos para ter um oi via rádio, se a gente for falar oi de volta, ia demorar mais 4 anos. Então, esse tipo de comunicação seria muito arcaico para nós conseguirmos nos comunicar com qualquer planeta. É pior do que mandar carta. Então, a ideia de que os cientistas vão conseguir, em um tempo hábil, receber comunicação de outro planeta é muito difícil exatamente pelo fato de que mandam um sinal, apontam para um lado do céu, e não vai ter resposta por 4 anos. Então, daqui 4 anos, provavelmente vão estar apontando para outro lugar do céu, vai saber. Então, é muito difícil esperar que vamos receber alguma comunicação via rádio, que ainda é uma comunicação muito arcaica em comparação com a tecnologia que podemos desenvolver aí. Agora, um ponto interessante, o que tudo isso tem a ver com ufologia? Será que existe tecnologia suficiente lá fora para que nós possamos ser visitados por seres extraterrestres? Vamos pensar um pouquinho a respeito. Se a Terra tem 4,2 bilhões de anos, sendo que a vida na Terra foi se desenvolver 65 milhões de anos atrás, e nós estamos considerados como no 31 de dezembro do calendário cósmico de desenvolvimento. Nós acabamos de aparecer em comparação com a idade da Terra. E se nós lembrarmos que Kepler 452b tem 6 bilhões de anos, que é mais ou menos 1,8 bilhões de anos a mais que nós, e o universo tem 13,8, quase 14 bilhões de anos, se em 150 anos nós na Terra conseguimos desenvolver tanta tecnologia, carro, moto, celular, computador, o que não conseguiriam desenvolver em 1,8 bilhões de anos a mais do que nós? Bilhões de anos. Compare 150 anos com 1,8 bilhões, quase 2 bilhões de anos. É muito tempo. É muita tecnologia. Já em 1548 até o 1600, que foi quando o Giordano Bruno existiu, ele já defendia que a Terra não era o centro do universo, que a Terra era um planeta que girava em torno do Sol. Imaginem a confusão que deu isso em 1600. E ele, inclusive, acreditava em seres de outros planetas. Isso foi em 1600. E até hoje a gente tem essa dificuldade de acreditar que existem seres de outros planetas, mas a ideia de que a Terra não é mais o centro do universo já virou óbvia, já virou senso comum. Todo mundo já aceitou. Então imaginem quanta coisa nós temos ainda que descobrir, quanta tecnologia nós temos que evoluir para chegarmos na capacidade de entendermos o que é 2 bilhões de anos de tecnologia. Em aproximadamente 1500, ainda se acreditava que a Terra era chata e que se chegasse no final da Terra ia cair no universo. E que a Terra era o centro do universo, que tudo girava em volta da Terra. Então imagine, hoje existem ainda alguns aí que acreditam nessa teoria, mas quando se percebe a diferença, você vê como é óbvio que não existe um fim, que se vai chegar no fim da Terra, você vai cair no universo, no espaço. Chega a ser hilário. Agora vamos considerar também mais alguns pontos. E na virada do século XX, o Max Planck e o Einstein formularam os fundamentos da física quântica, e na época eles causaram uma polêmica extrema. E hoje, mesmo depois de toda essa polêmica, a ciência, a física que eles consideraram, hoje é considerada popular e simples e fácil, e todo mundo fala a respeito. Então demorou mais de 100 anos aí para se popularizar. E no século XIX, a ciência materialista definiu o universo como uma máquina. Então se separou muito no século XIX a ideia de que existe um criador, um Deus, e
postulou-se que tudo foi aleatório, que tudo foi sorte, tudo foi ao acaso. Então o universo se tornou uma máquina, algo que simplesmente funciona, que não pensa e que não tem função a não ser um acaso. E hoje em dia nós vemos que a ciência já está voltando a considerar novamente uma inteligência maior nas coisas. Nem falando de religiosidade, nem de seito nenhum, mas simplesmente falando na ideia de que existe aí uma organização inteligente no universo, que as coisas foram organizadas de uma forma que seguem a ciência, não foi simplesmente aleatório, a ciência não simplesmente aconteceu. Ela foi criada e provocada por alguma forma mais inteligente de vida, digamos assim, ou uma inteligência mais avançada. Até então, até um século atrás, 1930 mais ou menos, o átomo era considerado como o menor componente físico e, na verdade, era nem considerado que existia, e até recentemente era considerado como o menor que existia. E hoje nós descobrimos outros ainda menores do que o átomo, como os quarks, os neutrinos, os leptons, etc. E lá no CERN, que é aqueles raio de acelerador de partículas que tem na Europa, eles frequentemente estão descobrindo coisas novas sobre o átomo. Inclusive tem muita polêmica sobre eles destruir o universo, descobrirem coisas que não podem e tal, mas a realidade é que eles descobriram que existem muito mais partes menores do que o átomo. E, como eu já comentei antes do telescópio Hubble, a discussão sobre exoplanetas era tabu científico. Ninguém queria nem comentar para ser chamado de louco. Porque a ideia de que existiam planetas em outros sistemas era impossível de ser concebida, porque ninguém conseguia enxergar tão longe. Então era ficção científica. As ondas gravitacionais, como eu comentei, foram postuladas entre 1915 e 1920, mas somente neste ano, em 2016, os cientistas conseguiram comprovar que as ondas gravitacionais existem. Então imagine que Einstein postulou isso mais de 100 anos atrás, e somente 100 anos depois que a ciência conseguiu confirmar. Então Einstein, na verdade, cada vez mais se prova certo nas suas teorias, que na realidade estão sendo comprovadas. Então, considerando todos esses fatos científicos que nós temos, quanto tempo será que ainda falta para nós percebermos que não estamos sozinhos no universo? Os desenvolvimentos interessantes que temos visto mais recentemente são que mais de 9.000 documentos foram liberados pela Aeronáutica Brasileira e estão no Arquivo Nacional, que fala que eles têm investigado OVNIs há mais de 25 anos. Isso é um fato importante que nem todo mundo soube, não saiu na mídia popular. Mas a Aeronáutica liberou mais de 9.000 documentos que estão disponíveis para qualquer um ir lá em Brasília e pedir para ver os documentos, esses 9.000 documentos, que confirmam casos como a Operação Prato, investigações de OVNIs, a noite oficial dos OVNIs, que eu vou falar daqui, logo logo. Só esse ponto já deixa a questionar se nós estamos perdendo tempo com ufologia ou se o assunto é realmente sério. A CIA recentemente confirmou e postou no seu blog que investiga oficialmente os OVNIs desde 1940, e eles postaram lá que não deixaram isso público antes porque eles tinham medo que causasse pânico. Inclusive, eles postaram sobre inúmeros casos que eles investigaram e alguns até hoje não têm explicação. Então, eles têm investigado desde 1940? 1940 é muito tempo. Ufologia não é algo recente. E eles confirmaram, não é um tabloide, é o site oficial da CIA. O relatório de Brookings, que foi feito para a NASA em 1960, na página de 215 a 217, ela aconselha claramente a NASA que se ela encontrar qualquer artefato não humano, tanto na Terra quanto na Lua ou em qualquer outra parte do espaço, que eles estavam sendo aconselhados abertamente a não falar para ninguém, a não publicar em lugar nenhum. Ou seja, todo mundo fala, a NASA está escondendo. Sim, a NASA foi oficialmente
aconselhada a não falar para ninguém. Inclusive, nesse relatório diz que a influência que a descoberta de vida extraterrestre poderia ter na sociedade e na religião poderia ser tão extrema que eles tinham medo que desestruturasse a humanidade de forma que perdesse o controle. Nesse ponto, eu até que concordo com eles, porque nem todo mundo está pronto para uma informação igual essa. Tem gente que não aceita nem que mulher tem alma, né, por exemplo. Nem vou falar muito a respeito disso, mas tem ainda culturas em nosso planeta que não respeitam mulheres, que maltratam pessoas com deficiências, que matam pessoas de cor. Então imagine se vierem alienígenas e falar para todo mundo que tem ET. Então esse tabu, esse dogma religioso é um dos problemas que nós temos hoje. Eu até concordo com esse relatório de Brookings. Não são todos que estão prontos para uma informação dessa. Mas a NASA não esconde completamente, porque se você for no site da NASA, que eles postam lá as fotos oficiais de todas as missões, inclusive as Apollo, e eles postam as fotos com qualidade altíssima, inclusive algumas das fotos, se você baixar a original, é de foto de 1,5 GB de tamanho, enorme, fica meia hora baixando só a foto para você analisar. E você começa a analisar essas fotos, você começa a ver coisas muito estranhas, principalmente na Lua, que é o nosso astro mais próximo. E eu vou falar um pouquinho sobre esses fatos daqui a pouquinho. Os cientistas, houve aí uma notícia que foi publicada recentemente e oficialmente de que os cientistas chegaram à conclusão de que existem trilhões de civilizações alienígenas no nosso universo. Trilhões. Então, essa não é uma notícia de tabloide também, não é o ufólogo que postou isso. Isso é uma notícia de veiculação oficial. Não tem nada a ver com ufólogo. Descobriram recentemente... Alô? Volta um pouquinho que deu uma travada aqui. Como é que é? Eu não estou te ouvindo bem. O som travou no início do primeiro item. Consegue voltar? Tá me vendo? Agora sim. Para falar de novo dessa matéria dos cientistas, os trilhões. Tá. Recentemente houve uma notícia que foi veiculada em jornais oficiais de que os cientistas estão publicando artigos confirmando que existem trilhões de civilizações alienígenas. Eles não estão dizendo onde elas estão, eles simplesmente estão usando dados científicos e estatísticos para apoiar a ideia de que existem trilhões de civilizações alienígenas lá fora. Eles nem estão falando de gente que nos visitou, eles estão falando de civilizações que chegaram a um ponto ou outro de evolução. Também recentemente tivemos a notícia de buracos negros expelindo energia, e isso é um fato raro, que os cientistas estão observando. Eles também não têm uma explicação para isso, e eles não sabem por quê, como e quando, mas eles estão sendo capazes de captar energia sendo expelida por buracos negros. O que é essa energia, eles ainda não sabem. O Stephen Hawking, eu sou grande fã dele, já fiz trabalho sobre ele na faculdade, inclusive. Ele sempre foi contra a exploração espacial, especialmente por medo dessas civilizações alienígenas, mas ele diz que buracos negros possivelmente são portais. Então, quando a gente vê notícias como a anterior, de que estão vendo buracos negros expelindo energia, e a gente compara com essa postulação do Stephen Hawking, a gente começa a pensar, será que essa energia, então, tem algum propósito? É uma energia natural? É uma energia... Stephen Hawking, inclusive, hoje ele apoia completamente a exploração espacial, coisa que até alguns anos atrás ele era contra. Recentemente também, a NASA liberou patentes de um monte de itens de construção e artigos de exploração espacial. Propulsão, computadores de bordo,
tecidos e tudo quanto é mais coisa, eles simplesmente liberaram, estão disponíveis aí ao público de pegar essas informações, esses planos, essas descrições e começarem a construir os seus próprios foguetes. As pessoas não ficaram sabendo disso, mas é uma notícia muito interessante porque simplesmente estão liberando agora para qualquer um fazer a sua nave espacial humana. Também vemos aí muita discussão na política americana entre o Trump e a Hillary Clinton, mas um dos fatos engraçados e inusitados dessa campanha dela é que em várias instâncias a Hillary já comentou e prometeu que se for presidente ela vai liberar informações sobre os OVNIs, sobre UFOs. Aí você fala, isso aí é besteira que ela está falando. Não, gente, temos que considerar que um candidato à presidência dos Estados Unidos não iria falar uma informação dessa para não maltratar ou não colocar em perigo a sua credibilidade. Como que um candidato fala, eu vou liberar informação de OVNI? Ué, você tá louco? Você acredita em OVNI? Não, já passou desse nível. Simplesmente está no ponto de que ela está prometendo liberar informação. Ela não está nem mais falando sobre a possibilidade deles existirem. Então, essa é uma informação sutil que nem todos perceberam. Oi? Ela já sabe que existe, né? Exatamente, especialmente porque o marido dela foi presidente e ela também já trabalhou como secretária de defesa americano. Então, isso daí não é algo irrelevante, é algo muito sério. Mais recentemente, a gente viu aí o dono do Facebook, o Mark Zuckerberg, fazendo planos para lançar foguete. E ele tem feito esses planos com... Tem sido assunto sério aí. O pessoal está falando seriamente em explorar o espaço. Também ouvimos que a SpaceX quer mandar um foguete à Lua, e eles têm trabalhado para isso. Inclusive, agora em setembro, eles tiveram um lançamento que falhou, o foguete deles explodiu, não sei se vocês ficaram sabendo. Mas foi aí uma notícia que marcou muito aí a comunidade científica, porque foi um fracasso das tentativas não governamentar sair do planeta e fracassou por enquanto, mas ainda não desistiram. Mas a ideia é ser capaz de lançar foguetes a Marte. Agora, fatos mais intrigantes ainda, coisas que aconteceram que são ainda mais recentes. Foi descoberto o planeta que eles estão chamando de Terra 2.0, que está próxima da estrela Próxima B em Centauri, que fica a 4 anos-luz daqui. Então, descobrimos aí uma estrela que tem um planeta igual ao planeta Terra. E está só a 4 anos de distância, 4 anos-luz de distância. Lembra quando eu comentei sobre transmissões via rádio? Imagine se a gente começar a mandar transmissões via rádio para esse planeta e tivermos a sorte de ter vida inteligente e com capacidade de ouvir nossas transmissões e responder. Em 4 ou 10 anos, poderemos ter uma resposta. Imagine que absurdo que vai ser cientificamente se isso acontecer. Claro, essa é uma especulação no momento, mas é uma possibilidade que se tornou mais possível, porque esse planeta está somente a 4 anos-luz daqui. Também descobriram aí uma galáxia que eles estão chamando de Dragonfly 44, que ela tem a mesma quantidade de massa que a nossa galáxia, mas ela é completamente feita de massa escura, ou seja, não se enxerga com os equipamentos normais de captação de imagem e não se enxerga a olho nu. Essa galáxia só se enxerga com o auxílio desses telescópios super avançados. Então imagine aí uma galáxia inteira que é invisível aos nossos olhos. Aí a gente começa a pensar, então, será que se uma galáxia inteira consegue ser invisível aos nossos olhos, não existe aí outras tecnologias ou outras coisas no universo que existem, mas que nós não somos capazes de ver? Recentemente também, cientistas russos detectaram um sinal muito estranho vindo do espaço. Alguns outros cientistas estão dizendo que não, que é satélite secreto militar e etc., mas é outra coisa que ainda não conseguiram explicar oficialmente.
sinais incomuns vindos do espaço e ninguém sabe se é algum tipo de tentativa de comunicação ou algum soluço de alguma estrela ou alguma coisa do tipo. E outra coisa interessante é que os cientistas agora eles foram capazes de inserir todo o banco de dados da Google e todo o banco de dados do Facebook em uma única grama de DNA. Então vocês imaginem o DNA, que é o que todos os seres vivos têm, tem capacidade de armazenar tanta informação que coube o banco de dados da Google e do Facebook inteira dentro. Então nós estamos descobrindo coisas até sobre nós mesmos, que até 100 anos atrás eram ficção científica. Então vamos falar um pouquinho aí de ufologia, de algumas coisas estranhas que nós temos perto de nós e que nós não sabíamos a respeito. O fenômeno transiente lunar, que é algo que acontece na Lua, tem sido relatado desde 1178 d.C. Ou seja, não existia máquina fotográfica, não existia telescópio, não existia Hubble, não existia NASA, nada. E já se via esse fenômeno na Lua. E no site próprio da NASA, se você encontrar as fotos corretas, você consegue ver domos, destroços, prédios e até artefatos na Lua. Coisas muito estranhas, que muitos tentam desmentir como pareidolia, mas que, na verdade, quando você começa a analisar, você fica muito desconfiado, no mínimo desconfiado. Esse fenômeno transiente lunar, como eu falei, ele é visto desde 1178, e eles são luzes na Lua. Ou seja, no meio da noite, você está olhando para a Lua e você vê luzes do nada. E não é luzes de reflexo de nada, são luzes que aparecem na parte escura da Lua, na parte em que não tem luz do Sol incidindo diretamente. Essas imagens que eu peguei aqui são imagens do fenômeno que aconteceram e que foram detectadas recentemente. Claro que agora com máquinas fotográficas a gente consegue captar e documentar. Mas são pontos em que a Lua brilha com uma cor muito estranha e esses pontos são vistos nesses vários locais aqui da Lua que estão marcados, nessas várias crateras especialmente. Essas crateras em alguns pontos da noite, ou às vezes algumas épocas do ano, não é sempre toda noite. São vistas luzes muito estranhas, muitas vezes verde, muitas vezes roxa, muitas vezes azuis, cores que dão a impressão de serem prismáticas, aí, que seriam algum tipo de reflexão da luz do Sol. Nessa imagem, por exemplo, tem aí uma foto de um fenômeno transiente lunar, e você percebe que o Sol incidindo na Lua cria aí uma projeção de luz, mas que esse pontinho que está sendo apontado pela setinha, você vê que não é um ponto normal, não é um reflexo normal de luz do Sol. É como se tivesse mesmo algum reflexo ou alguma coisa emitindo alguma luz, tanto natural quanto de reflexo, mas de forma incomum. E mais uma vez aí, outra imagem desse fenômeno transiente lunar. Aí também um pouco de análise dessa imagem para descobrir se essas luzes são realmente naturais ou artificiais. E vocês podem perceber que a fonte dessa imagem é da NASA, do satélite da NASA. Então não é algo que se viu desde 1178 por acaso ou por simplesmente alucinação. É algo que até hoje se confirma e se continua se vendo. Ok? Agora, prédios na Lua. São fotos que você pega da NASA e você começa a ver alguns formatos muito incomuns na Lua. Nessa aqui, por exemplo, você consegue ver aí uma protuberância que é discreta, porque imagine que essas sondas que sobrevoaram a Lua estavam a 13 mil quilômetros de distância da Lua. Então, qualquer coisa lá embaixo fica pequena, obviamente. Mas essa saliência, esse perfil aí da Lua, você consegue enxergar algo que, se você considerar que a Lua é bombardeada por meteoros constantemente, não deveria ter nada como protuberância na Lua. Deve ter somente crateras e não protuberâncias. Essa outra imagem, por exemplo, fizeram um zoom aí, um aumento da imagem, e percebe-se ali no fundo algo que é muito estranho, que não parece uma cratera, não parece simplesmente uma montanha de detritos, parece algo que tem formato, estrutura, um formato arquitetônico, algo muito incomum novamente, e são várias fotos da NASA
que você pode baixar você mesmo do site e começar a procurar essas coisas. Existem muita gente que passa seu tempo procurando, mas a NASA ela não posta o número da foto. Fala, em foto tal tem algo estranho. Não, ela simplesmente joga lá, são os curiosos que tem que ficar procurando nas fotos. Eles fazem isso de propósito exatamente para liberar informação e ao mesmo tempo não publicar nada que seja extremo. Nessa outra foto aqui da Lua, vocês conseguem de novo observar aqui no canto direito outra protuberância que dessa vez parece muito maior do que na outra imagem. Então vocês imaginem, se está a uma altura de 13 mil quilômetros, a sonda consegue captar numa imagem algo dessa dimensão, deve ser algo enorme. E algo desse tamanho, com certeza, teria sido acertado por vários meteoros e não estaria em pé. Como que se consegue construir, ou como que se consegue ter uma montanha natural na Lua dessa proporção que não tenha sido destruída nos 4 bilhões de anos que a Lua existe? São aí pontos que a gente fica curioso, fica desconfiado. Existe aí essa montagem que foi feita de várias fotos que foram tiradas dessa cratera chamada Shorty, que foi fotografada na missão da Apollo 17. E nessa foto você olha nela e não vê nada ordinário, não é nada fora do comum, nada extraordinário nela. Mas se você começa a analisar a foto com mais cuidado, começa a aproximar, e você consegue achar essa foto com uma qualidade enorme, você consegue aproximar bastante para ver os detalhes dela. Você começa a ver estruturas estranhas na cratera. Coisas que não parecem pedras. Nessa imagem, por exemplo, parece algum tipo de motor, alguma coisa, que pedra que poderia naturalmente se formar com uma característica dessa. Ou nessa imagem, não se consegue ver muito bem, porque são recortes, mas você vê aí que é uma estrutura estranha, algumas retas, algumas coisas estranhas que pedra normalmente não tem. Nessa imagem você consegue ver ali círculos na pedra, como se tivesse tido algum tipo de erosão, mas na Lua, a Lua está no vácuo, não tem atmosfera, não tem vento. Como é que pode ter erosão na Lua para criar esses orifícios? Outra foto que você raramente consegue encontrar, mas você consegue encontrar fotos coloridas no site da Lua, e você percebe que a Lua não é totalmente cinza, como eles fazem a gente acreditar. Nessa cratera Short tem uma mancha muito grande de ferro oxidado. E aí na imagem à esquerda você consegue ver um pouquinho melhor a imagem laranja, né, a terra laranja. E essa oxidação se deve ao fato de algum tipo de mineral, que provavelmente é ferro, que entrou em contato com a Lua. Mas como que só se espalhou neste exato local da cratera Short? E o mais interessante, ao meu ver, é que quando você pega essa imagem e descobre ali um pontinho, que eu coloquei um quadrado amarelo, e você faz um zoom bem grande, você enxerga algo que parece uma máscara. Eu falo, pô, mas uma pedra? Será que é uma pedra? Será que eu estou vendo coisas? Não, numa melhoria de imagem, você consegue ver até um pouco do formato da máscara. Aí você começa a imaginar, pô, será que então que essa cratera foi causada por algum OVNI que caiu lá e tinha algum robô que era piloto ou alguma coisa? Claro, eu estou viajando na maionese aqui, mas quando a gente vê essas fotos, a gente começa a ficar desconfiado. Começa a pensar, o que será que tem na Lua que a gente não sabe? Ok? Agora mudando um pouquinho de assunto, falando sobre o Brasil, existe a Noite Oficial dos OVNIs, que aconteceu em 1986, e recentemente, no dia 23 de maio, nós tivemos uma reportagem do Globo, se não me engano, do Globo Repórter, falando sobre a Noite Oficial dos OVNIs, que foi o maior fato ufológico do Brasil, que aconteceu em 1986, que incluiu vários pilotos de empresas comerciais, inclusive de caças da aeronáutica, que saíram em busca de tentar abater esses OVNIs, e houve aí relatórios da aeronáutica confirmando que existiram mesmo esses objetos não identificados. Existe dados de radar, de torre de comando, conversas gravadas, várias coisas aí para confirmar esse fato, esse ocorrido da Noite Oficial dos OVNIs, que foi de 1986. Ok, agora mudando de pato para ganso, falando dos problemas que a gente tem com a ufologia, especialmente com imagens.
Como eu trabalho no grupo de análise de fotos e imagens da revista UFA, eu recebo essas aqui com frequentemente. Eu não sou o líder, né? O Tony Najar Kurowski é o líder, mas a gente sempre recebe essas imagens aí para a gente analisar e sempre é aquela coisa. A pessoa pensa que é OVNI e bate o pé no chão, que é mesmo. Então, vou usar esse exemplo para vocês aqui. O que se vê aqui nessa imagem? Uma lagarta. É uma lagarta, que amor. Mas se você quiser falar que é um ET, você até pode falar, e vai ter gente que acredita. Porque parece um pouquinho de cabeça de ET e aqueles desenhos ali parecem os olhos. Então, se você quiser ver, é o que chama de pareidolia. Os olhos enxergam aquilo que eles querem ver. Agora essa daqui. Até demora alguns segundos para você perceber o que está acontecendo na foto. Né? Não tem nada demais ali. Mas engana. É um banco do carro que é um vendedor. O banco do carro é da conectora. Pois é, engana, né? Essa aqui, eu falo, nossa, que guria peluda. Mas não, tinha um cara ali deitado. Assim, no primeiro bater de olhos, você enxerga coisa que não tá ali. E essa, então, olha, descobriu o tapete que voa do ladinho. Mas não, é a sombra de uma bandeira incidindo perto ali do local onde ela está, parece que é uma sombra do tapete. Agora, essa daqui também, a gente recebe muito dessas fotos para analisar. A aparição de anjos aí, ó. Mas não, na verdade, isso aí é um inseto que quando o flash bateu, o reflexo desse inseto com o flash causou aí essa superexposição, fazendo parecer que é uma fada, ou um anjo, uma aparição. Essa aqui, então, quando você olha assim de relance, você fala, pô, que falta de respeito com a menina, né? É o braço da que tá atrás. Pois é o braço da menina, não tem nada a ver, mas quando você olha assim ao primeiro ver, você fala, pô, que isso? Aqui outra foto de outro anjo, que na verdade é um inseto, uma superexposição aí do flash. Aliás, nesse caso nem é do flash, é do sol mesmo, né? Aí temos aí um OVNI que uma pessoa fotografou e mandou para nós analisarmos. Quando você começa a analisar, a pessoa até mandou várias exposições aí, mudanças de contraste e negativo e etc. E falou, ó, é OVNI, eu peguei o OVNI. Falei, tá bom, pegou o OVNI. Na verdade, meu amigo, você pegou um pássaro-OVNI. Na verdade, quando você pega uma câmera com uma exposição rápida e o pássaro passa na frente voando a uma velocidade alta em comparação com a velocidade da câmera, parece que é um OVNI, porque ele sai desfocado. Então, é o que chamamos de pássaro-OVNI. E acontece muito frequentemente também. Pássaro-OVNI. Outra foto aí que me mandaram dizendo que era OVNI, pedindo para analisar. E depois você coloca o contorno aí do lado e percebe que, na verdade, tirado do celular não é OVNI, é um pássaro-OVNI. E várias comparações aí de pássaros para a gente ter uma ideia. Ok? Inclusive, não é só pássaro-OVNI, como também temos inseto-OVNI também, é o mesmo caso. O inseto passa na frente rapidamente, a pessoa tira a foto, focando lá na montanha, e quando ela fala, não, eu não vi, depois que eu vi a foto em casa que eu percebi o OVNI. Não, isso aí é inseto-OVNI. Ok? E agora aqui para... Oi? Bem comum mesmo. Isso, exatamente. Muito comum e é muito difícil você argumentar com essas pessoas, porque quando a pessoa decide que quer acreditar que é OVNI, para discutir com elas é difícil. As pessoas muitas vezes se ofendem. E uma coisa que agora é muito comum e irrita demais é a manipulação de imagens. Tanto com iPhone e Android tem aí aplicativos que inserem OVNIs, e até em Photoshop, se o cara tiver uma habilidade suficiente no Photoshop, ele consegue inserir OVNIs em fotos quaisquer. É só pegar uma imagem do céu aí, esses aplicativos de celular simplesmente inserem o OVNI lá
E tem gente que posta essas coisas na internet, manda pra gente, fala, eu vi, e jura de pé junto que a fonte é confiável, que a pessoa que tirou a foto é de confiança e etc. E aí você começa a perceber as fotos todas com o mesmo OVNI. Fala, nossa, esse OVNI aí gosta de aparecer, hein? Mas não, é aplicativo de celular que insere a imagem em qualquer foto que tenha nuvem. Ok? Agora, eu separei aí 2 vídeos, mas eu acho que não vai dar tempo de passar todos, já acabou o tempo. Eu vou passar só uma parte de um e uma parte de outro, que são vídeos falsos, mas que correm a internet que nem água. E as pessoas vivem postando no Facebook e me colocam o meu nome na postagem e falam, Carlos, analisa aí. Já analisei os mesmos vídeos várias vezes, mas eles sempre voltam a ser postados porque as pessoas nunca viram e quando veem, né, ficam surpresas. Vamos lá. Esse daqui é um designer gráfico, ele fez o vídeo para enganar mesmo. Então eu vou passar ele para frente aqui. Opa, passei demais. Aqui é a imagem do OVNI, as pessoas estão lá assistindo e vendo o OVNI, o cara no bar e todo mundo vendo, olha só o OVNI e tal, tal e tal. Se você analisar, você consegue ver que as imagens tremem. O autor do vídeo passa mais para frente e ele mostra um ETzinho ali, ó. Não sei se vocês conseguem ver o ETzinho. E ele tá filmando lá o dono do bar indo falar com o ETzinho. Esse vídeo corre a internet, que é uma loucura. Entendeu? Aí ele tá fazendo de conta lá. Se vocês analisarem o vídeo, quem analisa o vídeo consegue perceber que está inserido a imagem, que não tem nada a ver. Não é um alienígena real ali. Inclusive, no final desse vídeo aqui, ó, ele mostra, ele faz o aparelho, o autor do vídeo ele coloca, esse não é um evento real, é um vídeo promocional para o dono da parte que o autor diz que é falso, e colocam só a parte da abdução, dizendo, olha, é verdade, pegaram. Entendeu? Então, é mentira esse vídeo. O outro vídeo que eu queria mostrar foi um vídeo que foi postado em 2013, eu fui um dos primeiros a analisar e confirmar que era falso. Esse vídeo o cara postou como se fossem vídeos secretos militares americanos, mostrando contatos de alienígenas greys, né, ou cinzas, chegando em bases militares para entrar em contato com os militares e fazer pactos, aí aquela história toda de conspiração. Mas uma análise detalhada desse vídeo mostra que a hora foi inserida, os objetos são computadorizados, existem várias discrepâncias aí de imagem, fluidez de imagem, mostram que o vídeo é falso. Mas o vídeo é muito impressionante, então você assiste esse vídeo, você fica impressionado mesmo com a qualidade dele para um vídeo. Ok? Aqui, por exemplo, ele mostra o ET se mexendo e tal, conversando, tal, mas quando você analisa o vídeo, você percebe que o ET tem uma fluidez incrível, muito mais avançada para o que os filmes de 1950, 60, 70 eram capazes de fazer. Então você vê que a pessoa que fez esse vídeo, ela fez o vídeo parecer antigo, mas foi todo feito digitalizado. Ok? Então vou terminar por aqui esse vídeo, fazer um resumo rapidinho. A nossa tecnologia ainda não possibilita o contato ou viagem distante, mas a nossa tecnologia já evoluiu muito nos últimos 150 anos. A nossa astronomia já descobriu, confirmou muitas coisas nos últimos 25 anos, que inclusive hoje já são senso comum. Mas existem muitas fraudes e engodos por aí, então quando a gente assiste o YouTube, a gente tem que sempre estar desconfiado. O YouTube é a fonte das mentiras. Qualquer um pode postar o que quiser lá, inclusive a gente sabe que vídeo do YouTube, a gente já diz como a Força Aérea, a NASA, a CIA, já estão sutilmente oficializando seus esforços e investigações sobre ufologia. Então eles já estão liberando coisas, é só questão de nós irmos procurar.
A pareidolia é um problema sério? É. Nós temos 98% das imagens e vídeos que nós recebemos são realmente avião, passarinho, inseto, balão e drone. Recentemente é muito drone. Somente 2% dessas a gente consegue confirmar que não é nenhum dizer alienígena, porque um objeto voador não identificado, ele é um objeto voador não identificado. A gente não consegue falar com certeza que ele é alienígena. Ele só não consegue ser identificado. Então, para você dizer que tudo que vê por aí é OVNI, também tem que tomar cuidado. Agora, para acabar, né, nós podemos até não ver esses seres de outros planetas. A gente não enxerga, não consegue falar com eles no momento, mas não significa que eles não existam. Então, é possível que nos próximos anos, e talvez poucos anos, nós sejamos capazes de descobrir planetas que têm vida e podemos até nos comunicar com eles. Existe aí um projeto de construir uma nave, tipo da NASA mesmo, que consiga viajar até a Alpha Centauri, que fica a 4 anos-luz aqui, em 2 semanas. Claro, esse projeto está longe de ser feito, mas é um projeto que já está no papel. Então, aí aos céticos de plantão, inclusive a quem gosta do assunto, pode até falar desses pontos com esses céticos. Porque todos esses pontos científicos não são invenção, eles são fatos. Então, qualquer coisa dessas aqui faz a pessoa ficar desconfiada e, no mínimo, ela vai começar a questionar o que ela já tem recebido de informação da mídia, que só ridiculariza, para que ela possa mudar de opinião. Então, agradeço aí para vocês que não caíram no sono, que ficaram vendo a apresentação, e eu termino por aqui. Tem alguma pergunta aí, vocês? Algum comentário? Alguma piada? Bom, eu tenho que dizer que, por mais que eu seja gaúcha, nós estávamos tomando um café no estilo paulista. Então, se tu quiser dar uma descansada, Carlos, tomar uma água, um café, pode aproveitar que nós vamos ficar por aqui. Tu não vai sair tão cedo, não. Tem água aqui, eu já trouxe minha água. Vocês querem fazer alguma coisa? Pode ficar à vontade. Então, a nossa reunião tem, na essência, essa informalidade, né, Carlos? Nós apenas fizemos as apresentações e dispensamos as titulações. Mas nós gostaríamos de aproveitar a tua tarefa na revista UFO, que são várias, né? Registra as imagens, é tradutor, e fala um pouquinho desse lado da grafologia, né? Que você usa também na ufologia, que eu acho bem interessante. Pois é, eu comecei com a grafologia meio que por sorte, né? Eu estudei aí grafologia porque fui numa palestra um dia e me interessei. E como a grafologia ela consegue mapear o caráter das pessoas, ela consegue dizer a personalidade delas, eu comecei a perceber aí uma ferramenta muito boa para a ufologia, porque nós temos aí muitos relatos de gente que se dizem abduzidas, contatados, que se dizem com mensagens especiais aí de seres de outros planetas, mas quando nós analisamos a letra, nós percebemos várias, digamos aí, deficiências de caráter ou mesmo problemas de personalidade. Nesses casos, essas pessoas, elas são do tipo que se dizem abduzidas para ter algum tipo de atenção, para ter algum tipo de lucro. Então, com a grafologia, a gente consegue mapear esses caráteres para que a gente possa filtrar aqueles casos que são reais dos casos que são realmente engodo, que as pessoas estão falando simplesmente porque elas querem atenção, querem dinheiro, querem fama, querem glória. E quando se no caso a gente der atenção para esses casos que são enganação, elas são um depoimento contra a ufologia, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado em assinar embaixo de casos de gente que se diz abduzida, quando na verdade é uma fabricação. Porque ela acaba com
credibilidade da ufologia já tem pouca gente que acredita e ainda você tem uma história que é mentira, aí é impossível de qualquer pessoa sã de acreditar e até levar o assunto a sério. Exato. Eu gostaria de fazer até um comentário assim, em relação a esse pessoal que leva a sério a ufologia e o pessoal que tenta tirar proveito, tipo o Urandir Fernandes de Oliveira. Para trabalhar com essas pessoas, vocês que trabalham dentro com esse trabalho que se desenvolve aí, é muito difícil. Eles entram em contato com vocês, tipo o Urandir Fernandes de Oliveira, que para mim, ele é um escroto da ufologia, que ele faz alguma coisa em benefício daquelas loucuras que ele está inventando lá em Corguinho e tudo mais, né? Então, como é que você, Carlos, como é que você vê tudo isso assim, quando você tem um relato que, tipo o seu Arthur Bernetti, o Antônio Carlos Vilas Boas, que é alguma coisa com fundamentos em relação a Urandir Fernandes de Oliveira? Tem casos que fica impossível da gente conseguir confirmar, porque, por exemplo, o Vilas Boas já não tem mais como analisar a letra dele, né? A não ser que consiga algum escrito dele mesmo, mas da mão, né? De escrito à mão. Mas muitas vezes as pessoas não querem que se analise a letra delas. Esse ponto só, por si só, já me deixa desconfiado. Porque quando a pessoa ela tem medo de alguma coisa, ela não quer se expor. Porque ela tem medo que se descubra a verdade. Inclusive, esse é o meu outro problema que eu tenho com regressões de hipnose. De pessoas que eu vou fazer a regressão e a pessoa conta toda essa história maravilhosa de que foi abduzida e que foi levada para a nave, recebeu uma mensagem, e aí você fala, então vamos fazer uma regressão? E a pessoa, claro, claro. E aí você começa a tentar fazer a hipnose e você vê que a pessoa não deixa. A pessoa fica relutando. A pessoa luta contra a hipnose. A pessoa não relaxa. E aí você percebe que ela não está num nível muito bom para lembrar as coisas, mas aí você pergunta. Eu já fiz isso, então eu estou falando de experiência própria. Conte mais. Você lembra de alguma coisa a mais sobre o que aconteceu? E não, a pessoa conta exatamente o mesmo relato. Então, esse tipo de pessoa, você imediatamente já fica desconfiado. Porque, embora, mesmo que você analise a letra e a pessoa não tenha nada assim muito extremo, apesar de que nesse caso que eu fiz a hipnose, não tinha analisado a letra ainda. Mas, nesse caso, quando você percebe esse tipo de comportamento, tanto em esconder a letra, tanto em não se deixar hipnotizar mesmo, você já fica desconfiado, porque você sabe que a pessoa hipnotizada, ela vai lembrar de mais coisa, ela vai estar mais à vontade para contar. Então, a pessoa que, não consigo lembrar de mais nada, não consigo, eu só lembro disso, que é a mesma coisa que já contou antes. Tudo isso é para desconfiar, entendeu? Então, essas ferramentas todas que eu tento usar, né, porque não é todo mundo que se permite usar esse tipo de informação, ao meu ver, ajuda muito, porque tem muito caso de pilantragem por aí. Inclusive, você comentou do Urandir, eu sei que o Gevair não gosta do Urandir, eu, pessoalmente, não tenho contato com ele, não leio nada dele, então eu não falo nada dele, eu só sei o que eu ouvi de histórias. Mas existem, como ele, vários outros ufólogos, né, entre aspas, que se dizem interessados, mas eles só fazem coisas para ganhar dinheiro mesmo, ganhar atenção, ganhar notoriedade, para que eles possam ter algum ganho. Eles não têm, assim, aquele interesse genuíno. Respondi sua pergunta, não? Eu respondi sim. Só continuando, né, já que adentramos nesse assunto, a ufologia em si, ela nos traz esse tipo de situação, né, Carlos? O contato com pessoas que buscam os seus 15 minutos de fama. E é tão difícil, né, fazer essa seleção. Eu imagino que para vocês
seja bastante complicado. Você já tem que partir do pressuposto de que aquela pessoa pode estar inventando. É dessa forma que vocês geralmente raciocinam, né, com os casos que aparecem? Olha, não são todos os ufólogos que têm essa posição, sabe? Já tive aí alguns entendimentos, mas desentendimentos saudáveis, né? Nada sério aí, mas de simplesmente discordar com as técnicas de alguns ufólogos aí, que qualquer relato que ouve já começa a postar, já fala é verdade, eu sei que foi, porque eu acredito na pessoa. E você é advogada, você sabe que tem gente que é muito boa de mentir. Então, você acreditar em tudo que falam por aí, você está colocando sua cara a tapa. Eu não sou do tipo que gosta de me arriscar, eu não coloco a mão no fogo por ninguém. Então, eu não digo que a história de ninguém é verdadeira. Eu acredito que existem muitos casos de abdução, acredito que existem casos reais, casos dramáticos, mas a minha posição inicial sempre é desconfiar, porque é muito mais fácil você começar desconfiando e trabalhar em prol de provar a verdade, a realidade, do que você já sair acreditando e depois ser provado que estava enganado. Então, melhor é começar com a dúvida do que com a crença, né? Exato. Outra coisa também que nós gostaríamos de ter o teu relato. Eu, particularmente, eu não me considero uma ufóloga, eu sou apenas uma entusiasta do assunto que entendo ter um papel social no sentido de divulgação de tudo isso. Mas, mesmo eu tendo esse posicionamento, eu tive já alguns contratempos e algumas dificuldades, principalmente para conciliar a minha profissão com esse lado que eu desejo desenvolver, esse lado social da divulgação da ufologia. Você, conta para nós um pouco como que foi, como que você chegou até a ufologia, o que motivou você a ir para esse lado, já que você é um ufólogo, mas também tem outra profissão, né? Pois é, eu também sou meio, não me considero um ufólogo, eu sou também um entusiasta, eu gosto do assunto. Sempre que eu posso, eu estou tentando ajudar na melhor forma possível na revista UFO e em eventos, mas eu não sou do tipo também que sai em busca de campo, atrás de agroglifo, pouso de OVNI. Não que eu não queira, não tive essa possibilidade ainda de fazer isso com mais tempo, porque isso exige tempo, exige gasto, e com a vida de trabalhar e tecnologia, que é o meu ganha-pão, né? Está sempre muito exigente, sempre projetos chegando, sempre coisa para fazer, fica difícil conseguir tempo para conciliar. Então, muitas vezes eu acabo usando o tempo livre mesmo, como se fosse mais um hobby do que uma busca, como uma faculdade, algo assim de profissão, né? É mais porque é aquele interesse mesmo de saber a verdade, de estar descobrindo o que está acontecendo, de tentar difundir também essa verdade, à medida do possível, porque também existe muita mentira por aí, então nem sempre a gente acerta. Mas na minha família todo mundo sempre gostou de ufologia, né? Os livros do Eric Van Daniken já estavam na minha família desde a época que meus pais eram adolescentes. Então, sempre cresci já meio nesse âmbito de ufologia. Eu lembro com 13 anos assisti o filme Intrusos, que foi baseado no livro do Bud Hopkins, né? Do mesmo nome, Intrusos. E eu lembro que foi a primeira experiência assim de ver sobre abdução, porque eu não sabia do assunto e me chamou muita atenção. Com 13 anos também, por acaso, vi o meu primeiro OVNI na Ilha do Marajó e muita gente fala, você viu um satélite. Mas, gente, satélite não faz um S, não para no ar, faz um S na direção oposta e some. Então as pessoas falam, mas isso que você viu é avião. Eu falei, gente, não tem como, é um objeto voador não identificado. Eu vou dizer que é óbvio que é de ET? Não sei. Mas o que eu vi foi um objeto voador não identificado. E por acaso, eu tenho um primo que ele conhece o Gevaer desde adolescente. Então, quando em 2011 eu me cadastrei no site da revista UFO para receber as notícias
Fiquei sabendo de um evento que ia ter lá em Peruíbe, no litoral de São Paulo. E aí entrei em contato com esse primo. Eu falei, olha, primo, eu tô pensando em ir aí para Peruíbe, que é a cidade onde ele mora. E ele falou, vem aí, eu te apresento pro Gevaer e tudo. Aí ele me apresentou. Por acaso, no evento, estava o James Fox, que é aquele cineasta que fez esqueci o nome do filme, Vendo no Céu, acredito no que estou vendo. Depois eu lembro o nome. Mas estava ele, estava o Stanton Friedman, que é o doutor em física nuclear, né? Que ele é uma figura mais importante do caso Roswell, né? De investigador. E aí comecei a conversar com eles em inglês mesmo, né? Que aconteceu de estar ali, quis perguntar coisas para ele, aí o Gevaer passou e você fala inglês, né? Então, você não quer traduzir, não? E foi assim que começou, né? Então, até hoje, tem aí 5 anos que eu estou traduzindo todo evento que tem deles, que tem palestrante internacional, que fala inglês, eu tenho o privilégio de traduzir, então a parte da minha ufologia é muito desse conhecimento que eu recebo desses palestrantes internacionais por ter que traduzir para eles. Então, quando a gente traduz, a gente grava muito mais, né? A gente aprende muito mais, porque está tendo que prestar atenção no assunto, depois eu até investigo, fico com a palestra, com os slides deles, então eu acabo estudando mais. Então, meu envolvimento na revista UFO foi muito por sorte, até diria, né? Porque eu nunca fui atrás de querer escrever artigo, ser consultor, fazer nada disso, foi mais porque eu gosto do assunto. E como eu faço isso por diversão mesmo, porque eu gosto, eu não ganho dinheiro, não estou afim de ganhar dinheiro com ufologia, eu acho que isso foi até visto e apreciado, né? Porque a pessoa que puxa saco e quer ganhar dinheiro só é ruim, né? Então, acho que foi por isso que eu consegui me envolver mais. E tive aí 4 artigos publicados na revista. Esse mês está saindo outro, que eu fiz uma entrevista com a Lucy Pringle, né? Que ela veio aqui no Brasil em junho, no Contatados, lá em Curitiba. E eu fui tradutor dela também, não durante a palestra dela, mas durante todo o evento, porque ela não fala nada de português. Então, essas oportunidades são valiosas para mim, né? Porque eu tenho a oportunidade de conhecer esses nomes importantes da ufologia, o Stanton Friedman, o David Childress, o Eric von Däniken, que eu tive a oportunidade de traduzir para ele uma semana inteira o ano passado, quando teve uma viagem da revista UFO para o Peru para visitar as linhas de Nazca. Então, eu considero a ufologia como se fosse assim um presente mesmo, porque é aquele interesse pelo assunto que se tornou uma parte de várias coisas na minha vida. Eu faço muitas coisas para a revista UFO, acho que percebem que eu tenho aí várias, digamos assim, facilidades, eu chamaria, e eu me divirto, eu gosto de aproveitar, de ajudar e não me arrependo. Realmente é um privilégio, uma alegria muito grande poder participar dos eventos e da equipe. Com certeza. Mais uma curiosidade que nós gostaríamos que você compartilhasse. Algum episódio que tenha acontecido com você quando você expôs que gostava de ufologia e estudava isso e não foi muito bem recepcionado? Teve algum episódio específico? Olha, tem muito, especialmente no âmbito espiritual, digamos assim, né? Porque eu sou mormon, não sei se vocês sabem o que é, mas sou membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E é engraçado, porque em todos os escritos, em todas as coisas que a própria igreja usa, existem muitos pontos que apontam as pessoas a olhar para o céu e a perceberem que não estão sós. Mas as pessoas conseguem ser muito ignorantes. As pessoas não leem, elas não entendem. Então, frequentemente, tem pessoas que vêm e me olham com olhos de desacreditados. Falando, eu não acredito que você acredita que Deus faria um ser cinza, de olhos grandes. Então, sempre tem. Mas, na maioria das vezes, é nesse âmbito mais religioso, onde tem dogmas. Infelizmente, religião tem dogmas, né? Religião foi feita para abrir os olhos das pessoas e muitas pessoas fecham os olhos quando elas estão na igreja, né? Então, é difícil
discutir com esses indivíduos. Mas, ao mesmo tempo, outras pessoas da própria igreja que acompanham as minhas postagens, acompanham os eventos que eu vou e curtem as fotos, curtem as coisas que eu posto, às vezes vêm conversar comigo para perguntar: como foi o evento? Como que foi a tradução? O que você acha desse assunto? Recebi um vídeo, eu vi alguma coisa. Então, tem os dois lados da moeda. Pessoalmente, eu não tive muitas situações muito desagradáveis. As situações foram um pouco desagradáveis, mas não o suficiente para me deixar desanimado. Inclusive, eu tento ignorar pessoas ignorantes. A pessoa fala: não tem ET. Tá bom, não tem problema. Nem discuto. Você acredita no que você quiser e eu vou seguir minha vida. Porque é o que eu falei no começo. As pessoas vêm e falam assim: não acredito que você acredita em ET. Fala: eu não acredito em ET, eu sei que eles existem. Então, sabe, aquela mesma coisa até de igreja. Fala: você acredita que Deus existe? Eu não acredito em Deus, eu sei que Deus existe. Então, é tudo coisa de você crê ou você sabe. Então, eu ignoro. Eu só levo na esportiva e continuo levando a vida que eu tenho mais lucro. Isso é a prova de que o que você faz é com amor. Porque não tem outra explicação, né, para a forma com que as pessoas se defendem. Então, partindo disso, é possível perceber, né, que realmente há um sentimento, uma força que te impulsiona, porque quem deseja os seus 15 minutos de fama não vai agir dessa maneira, né? Então, que bom que nós temos um Carlos Casavitch, né? Para divulgar a nossa ufologia brasileira. Obrigado. Mais algum... Eu queria fazer mais um questionamento, assim, quando falaste em Erich von Däniken, que ele remonta mais o passado, que a leitura é muito boa do Erich von, e a parte investigativa do JJ Benítez. E a minha pergunta é a seguinte, Carlos: e se porventura, qual é a posição da revista UFO, se porventura, que para mim é uma realidade, o fenômeno UFO, os seres de outro planeta, mas e se a realidade fosse para todo mundo? Se de fato chegasse alguém aqui, se estabelecesse e povoasse a Terra de Náutico, qual é a posição daí para frente para a revista UFO, para a ufologia, não no fato de dizer: não acreditou, está aí agora. O que se tem daqui para frente, tanto a parte investigativa do Erich von Däniken, do passado, o que sobrou de fósseis ou coisas antigas relacionadas com ufologia, e a parte investigativa do José Benítez, esse que procura mostrar, é uma linha diferente, vamos dizer, do Erich von Däniken, mas é mais contemporânea o estudo investigativo dele. Qual é a posição da revista UFO em relação a esses dois lendários? Para mim são lendários, que eu gosto muito da leitura deles, e a posição da revista UFO em relação se a realidade for o que nós pensamos que é. Não sei se tu entendeu a minha... Deixa eu ver se eu entendi. Acho que pessoalmente eu não teria, assim, autoridade para dar a posição da revista UFO, mas eu posso comentar o que se tem discutido aí entre a equipe, entre o pessoal da revista mesmo. Recentemente, aqui em São Paulo, não sei se vocês ficaram sabendo, houve aí um deputado que fez um projeto de lei para transformar a ufologia em profissão. Sim. E houve muita discussão aí, inclusive um monte de matéria a respeito, e mesmo na revista UFO, até o Gevaer comentou, e muita gente falou a respeito, de que a profissão de ufologia não existe, e nunca vai existir. Porque não existe prova de nada ainda. Como que você consegue regulamentar uma coisa que não existe uma prova física para você estudar? Tudo que existe até hoje são resquícios, são rastros, são relatos, são histórias, principalmente.
Então, o que se discute muito na revista, e isso é o que eu concordo, é que a partir do momento que houver um contato real, não vai mais existir ufologia. Vai ser instituído a exopolítica, a exobiologia, a exogeografia e a exo um monte de coisa. Mas não vai existir ufologia. Porque as pessoas vão começar a perceber que existem coisas reais a serem estudadas. E todo esse místico que existe em volta de histórias, e agora falando um pouco do Eric von Däniken e do Benítez, ambos propõem ideias que são muito plausíveis. Mas, até agora, ninguém tem prova de nada. Só vamos ter prova quando vier alguém e falar, não, verdade, eu visitei vocês na época dos egípcios e eu mostrei para eles como que fazia para carregar aqueles pilastres pesadíssimos. Mas até lá, nós não temos como dizer nem A nem B. E esse que é um dos maiores problemas, porque em todas as instâncias em que houve algum destroço de nave, algum ser que foi capturado, sempre foi mantido em segredo. Então, eu gosto muito, tanto do Benítez quanto do von Däniken. Então, eu pessoalmente, por isso que eu falei que eu não posso falar pela revista UFO nesse sentido, mas eu posso falar por mim, de que eu tento pegar o que é coerente de todos, né? Porque tem coisa que bate um com o outro e coisa que não bate. Então, essas coisas que não batem, eu deixo em pendência, digamos assim. Até aparecer mais fatos, mais informações que levem a confirmar ou denegrir os fatos, né? Então, não sei se responde a sua pergunta, não sei se entendi exatamente o que você queria dizer. Não, foi justamente isso que eu queria saber, assim, Obrigado. Imagina. E assim, Carlos, como tu falou em questão dos egípcios, né? Eu estudo muito esse lado da civilização. E se realmente eles estiveram entre nós, por que agora eles não querem aparecer? O que tu diz sobre isso? Olha, eu imagino que tem dois motivos. Primeiro, porque acredita-se na maioria dos segmentos da ufologia, tanto espiritualista quanto a científica, que é possível que exista aí uma hierarquia militarizada fora do planeta Terra, que esteja controlando quem entra, quem sai, quem vem, quem não vem. Isso eu digo porque existem casos, como o caso de Nuremberg de 1561, em que o pessoal lá da Alemanha, nessa vilarejo, acordou de manhã e contemplou uma guerra de anjos no céu. E isso é fato que saiu no jornal do local, né? Apesar de que tem gente que diz que até jornal saiu no jornal, e o relato diz que anjos lutaram contra anjos, anjos jogavam espadas e cruzes uns nos outros, a lua brigava com o sol, e quando um acertava o outro explodia, e quando caía ao solo explodia de novo. E que chegou num momento durante o dia em que eles conseguiram afirmar quem estava ganhando. Então, quando você lê esse relato de Nuremberg, você fica questionando, por que os caras iam ter uma batalha bem na nossa atmosfera e ia deixar o pessoal aqui na Terra ver? E aí você leva em consideração também o fato de que, se realmente nós estamos sendo visitados, por que nós não fomos destruídos ainda? Porque a nossa tecnologia não chega nem aos pés deles. Por que nós não fomos colonizados ainda? Por que nós não fomos doutrinados? Tem vários questionamentos que nós podemos fazer. E um dos motivos pode ser essa hierarquia militarizada que determina, como que parece até óbvio, coisa até de filme de ficção científica, dizendo que a regra é não interfira com o desenvolvimento deles. Mas, por outro lado, existem várias tecnologias que nós tivemos ao longo dos anos, os sumérios, o Egito, os maias, em que eles usavam informações, tecnologia, que está mais avançada do que nós temos hoje. Os maias, por exemplo, eles foram capazes de mapear eventos cósmicos em 25 mil anos. Se a gente for pensar que os maias viveram mais ou menos
800 a 1500 anos, dependendo ali de onde eles estiveram, como que eles conseguiram mapear eventos cósmicos de 25 mil anos? Como que aquelas os tribos dos Dogons, por exemplo, conseguem dizer que os seres criadores vieram de Centauro B, e a ciência só conseguiu confirmar que existe essa estrela depois do Hubble? E essa tribo existe há quantas centenas de anos? Os sociólogos foram lá estudá-los em 1920, e eles já diziam isso. Mas ninguém consegue ver essa estrela a olho nu. Então, quando você pensa nesses dois pontos, você fica questionando, será que eles vêm ou será que eles não vêm? Eu imagino que nós estamos num ponto da nossa sociedade em que nós estamos nos divergindo muito entre aqueles que estão evoluindo, os Homo sapiens, e os Homo neanderthalenses, que nós ainda, ao meu ver, né, isso é a minha opinião pessoal e não está escrito em lugar nenhum, talvez alguém concorde, mas é uma ideia minha, que nós temos ainda muitos Homo neanderthalenses conosco, muitas pessoas que são como macacos, que se você jogar no zoológico, a pessoa vai agir como bicho. A pessoa vai comer quando está com fome, vai dormir quando está dormindo e vai matar quando precisa matar. Não são pessoas que estão evoluindo, pessoas que pensam. Então, ao meu ver, e isso, de novo, é minha opinião, não tem livro a respeito, e tem pessoas que concordam, tem pessoas que discordam. De que nós estamos num limiar da nossa civilização em que nós ou vamos conseguir evoluir e passar para o próximo nível, ou nós vamos nos destruir. E esses seres não estão mais nos influenciando publicamente, porque eu ainda imagino que eles estejam influenciando várias pessoas, com abduções, com treinamentos e etc. Mas eles não estão fazendo isso publicamente exatamente pelo fato de que essa divergência entre os que estão evoluindo e os que estão involuindo está aumentando. E vai chegar um ponto em que nós vamos precisar nos desprender do nosso próprio planeta e nós vamos entrar em contato com eles oficialmente. Então, essa é a minha ideia, mas muitas pessoas pensam parecido, não igual. E eu tento sempre conciliar ambos os lados. Então, essa minha ideia concilia tanto o fato de que existe uma hierarquia militarizada, quanto o fato de que eles influenciam a nossa vida, só que ultimamente não tem feito, exatamente porque não estamos no ponto certo de contato oficial. Responde sua pergunta? Isso. Ok. Mais alguma coisa, Sérgio? Carlos, então, eu acho que encerramos por hoje. Não sei se tem mais alguma colocação que gostaria de nos repassar. Eu acho que eu já enchi o ouvido de vocês demais. Olha, se nós te contarmos que quando a nossa reunião era apenas presencial, chegou um dia que nós ficamos 3 horas seguidas aqui, né? 3 horas seguidas nós ficamos aqui falando de ufologia. Então, fica tranquilo que somos todos do mesmo grupo. Que bom, né? O assunto nunca tem fim, né? É muito bom. E realmente a intenção é essa. Proporcionar uma espécie de um lazer através do assunto ufologia. Eu gostaria de agradecer o teu contato. Muito obrigada por ter participado, né? Com certeza contribuiu muito. E aguardamos uma nova daqui a uns tempos, né? Primeiro pode dar uma descansada, mas daqui a uns tempos aguardamos outra. Claro, vai ser um prazer. Então, encerramos. Nossa próxima reunião, então, dia 29 de outubro. Lançaremos o link na página do Facebook. E está convidado a participar, Carlos. Obrigado. Até mais, então. Um abraço. Outro, até logo. Prazer foi a todos aí. Até a próxima. Um abraço.